Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Esse autor, John DeLillo, é um autor que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia nenhum livro dele. A gente sabe que os Estados Unidos é um celeiro de autores, né? Eles têm provavelmente ativos milhares de escritores. Só que a gente tem que ter em mente também que tem muita porcaria, né? Da mesma maneira que eles têm uma quantidade muito grande de escritores, você tem uma quantidade muito grande também de escritores ruins. Não adianta você querer explorar todos eles, porque você não vai conseguir. É muita coisa, né? O que os Estados Unidos produz de literatura de ficção por ano, os livros lançados por ano, você não consegue ler todos. Então você tem que fazer, se você quiser ler não só escritores americanos, mas se você quiser ler um pouco de tudo que acontece pelo mundo de literatura, você tem que fazer tem que ter alguns critérios, tem que fazer algumas seleções. Não dá para você pegar todos os escritores que lançam livros e querer ler todos os livros de cada, pelo menos um livro de cada um você não vai conseguir ler, são milhares. Então, é aquela história, você tem que separar joio do trigo, na verdade é isso, né? O Brasil, apesar de não ter uma literatura tão pungente, tão pujante quanto a literatura americana, também solta muita coisa por ano, né, de autores brasileiros. A maioria você não ouviu falar. Então você tem que fazer uma seleção. Como é que você faz essa seleção? Normalmente você faz porque alguém te falou de algum. Por exemplo, como é que você pega um autor que você não conhece? Por exemplo, o Don DeLillo é um autor que eu tinha ouvido falar. Mas eu ouvi falar já de centenas de autores americanos. Nem por isso eu fui atrás dos livros deles. Esse livro aqui, deixa eu mostrar, né? O livro está aqui, ó, Ruído Branco. Tá? Companhia das Letras. Ele tem um relevo aqui bem legalzinho. Esse livro eu cheguei nesse livro através de uma resenha da Rita Araújo. Ela tem um canal aqui no YouTube. Eu tenho alguns canais que eu gosto. São todos canais que eu descobri depois de 6 meses depois de ter criado o meu canal. Eu comecei a procurar na internet e vi que tinha outros canais literários, porque eu não sabia que existia antes, né? Provavelmente uma ignorância minha, uma ingenuidade minha, achar que não tinham feito isso antes. Mas eu realmente não pensei em procurar. Depois procurei, achei alguns e tem alguns que eu baixei todos os vídeos para assistir, tanto para colher novas impressões sobre livros que eu já li, como para pegar dicas de livros novos, de autores novos. É claro que a grande maioria da, da, dos canais em geral fala muito de livros atuais, de muita coisa fast food, muita coisa adolescente, que é o tipo de literatura que não me interessa. Mas você pega algumas coisas interessantes. E no canal da Rita eu acabei pegando esse Ruído Branco aqui. Ela falou tão bem do livro, desse livro especificamente, que eu acabei me interessando. Me interessei ainda mais porque quando eu fui procurar esse livro eu vi que é muito difícil de achar. Você não acha, não tem muitos para vender. Na estante virtual acho que tinha um só. No Livronauta tinha dois. Eu comprei um de um sebo no Maranhão. Fiquei uma semana esperando o resultado dele. No final das contas tive que cancelar a compra porque o cara não achou o livro. Aí acabei comprando num sebo no Rio de Janeiro que chegou tudo certinho. O livro está perfeito. Mas é um livro difícil de achar. É um livro que você não acha em lojas, livrarias. E você não acha em muitos sebos, né? Então, pelo menos em sebos, os sebos que estão cadastrados nesses sites virtuais, você não consegue achar. Então é um livro que me interessou. Eu realmente resolvi comprar logo, porque de repente some do mercado e você não acha, né? Eu já fiz uma besteira grande, por exemplo, de não ter comprado a Montanha Mágica do Thomas Mann. Assim, coisa de 10 anos, 7, 5 anos, 6 anos atrás, todos os sebo tinha, custava R$ 30, R$ 40. Hoje em dia sumiu do mercado, não tem mais. Se você achar em sebo é R$ 100 para cima. Então, se tivesse comprado naquela época, né, não teria que gastar agora R$ 100, R$ 150 para comprar a Montanha Mágica do Thomas Mann. Então, esse livro eu achei que também pudesse acontecer isso. Falei, de repente vai sumir do mercado e você não acha mais. E aí você vai achar uma ou outra cópia uma vez por ano e também vai ser lá em cima o valor.
do livro. Porque, pelo jeito, ele não deve ter sido muito vendido no Brasil. Porque quando o livro é muito vendido, você acha em sebo. Quando não é, você tem mais dificuldade. E por não ser muito vendido, obviamente que a Companhia das Letras não fica fazendo reedições do livro, porque não tem muita procura. Então é um livro difícil de achar. Enfim, Don DeLillo, ele nasceu em 1936, nasceu em Nova York, escritor americano. Pelo que eu li na internet, procurando um pouco sobre a vida dele, é um escritor básico, assim. Ele escreve sobre o cotidiano no dia a dia, as coisas do dia a dia, não tem nada muito excepcional na vida dele. Está vivo ainda até hoje, continua produzindo, tem romances, tem peças de teatro, tem outras coisas mais na área literária. Pelo que eu entendi, ele tem basicamente esse livro como um grande destaque. É um livro que foi escrito em 1985 e ganhou aqui, ó, melhor romance, tá vendo? Melhor romance em 85 do Book Prize, American Book Award, aliás, que é um prêmio lá que tem nos Estados Unidos. Então parece que esse romance é realmente o seu ponto alto. Eu não li nada dele, confesso que eu não pretendo ler outros livros, até porque se esse livro é o ponto alto, assim, eu gostei do livro, mas eu não achei tão sensacional quanto a Rita achou na resenha que ela fez aqui no YouTube. Então, assim, se é o ponto alto, eu não vou procurar outros livros, né? Porque não teria sentido. Vou partir para outros autores e tal. Mas foi muito interessante ter lido esse livro. É um livro bem típico de um escritor regional americano, escritor regional mesmo, mas ele trata de alguns valores que são universais e ele retrata muito bem os anos 80, né? Que os anos 80 nos Estados Unidos acabam chegando aqui com 10, 20 anos depois, né? Muitas preocupações que eles tinham lá naquela década de 80, a gente começou a ter aqui a partir da década de 90, por exemplo. Então, ecologia, medo de antitabagismo e outras coisas que lá começou antes do que aqui. Quase tudo começa antes fora do Brasil, depois chega aqui no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, sobre o título, né, Ruído Branco. Ruído Branco ele tem um sentido no livro, tá? Tem um sentido no livro que eu não vou dizer qual é. Você vai ter que ler o livro para descobrir. Se você jogar na internet, procurar na internet, é um termo técnico. O que significa o ruído branco? Significa a combinação de sons de todas as frequências audíveis. A mistura de som de todas as frequências audíveis seria o ruído branco. Você pode fazer uma analogia com a cor branca, por exemplo. O que é a cor branca? A cor branca é a mistura de todas as cores da palheta, ela se transforma na cor branca. Então o ruído branco é a mesma coisa, só que em vez das cores, são os sons das frequências. Então esse seria o ruído branco. Se você jogar na internet, inclusive tem vídeo no YouTube com o ruído branco reproduzido, que dizem que ajuda a você a dormir, vai dar uma melhorada no seu sono, digamos assim. Eu não vi o vídeo, não baixei, não sei se isso funciona ou não, porque eu não tenho problema de insônia. Mas quem tiver problema de insônia, de repente baixa ele o vídeo de 30 minutos, parece, desse ruído branco, de repente ele te ajuda a dormir melhor. Eu não sei se funciona ou não. Enfim, tá? Agora o livro mesmo, ele passa numa cidadezinha pequena do meio ali dos Estados Unidos. Ele é focado na família do Jack, personagem principal, Jack e Babette, um casal. O Jack acho que tem 2 ou 3 ex-esposas, a Babette acho que tem um ex-marido. Eles têm ali uma combinação de filhos, tem 5 ou 6, acho que 5 filhos naquela casa. Eles têm mais filhos com outros cônjuges que estão espalhados aí pelos Estados Unidos ou pelo mundo. Então é uma casa bem povoada. E basicamente o livro é centralizado nessa família. Tem o Murray, que é um personagem que aparece secundário, mas que aparece durante uma boa parte do filme, pelo menos no começo, assim, até o meio. Depois ele dá uma sumida e aparece um pouco, assim, no final. Ele também fica meio de escanteio pro final do livro. Então ele não aparece tanto, assim. Tem uma outra pesquisadora o Jack, vamos contar um pouco mais da história do Jack, vai.
O Jack é um professor universitário, ele é chefe do departamento de hitlerologista. Parece louco, né? Mas nos Estados Unidos é assim. Eles têm tantas universidades que eles acabam tendo especialistas em quase tudo. Alguns anos atrás eu estava lendo uma entrevista que o João Baldo Ribeiro deu para a revista Playboy, isso deve ter mais de 20 anos, ou uns 20 anos. E ele estava falando quando na época que ele esteve nos Estados Unidos também, que ele presenciou numa universidade americana um curso sobre Machado de Assis e tinha um especialista em Dom Casmurro. Então eles faziam aulas para analisar a obra Dom Casmurro para tentar chegar num veredito para saber se realmente a Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho. Então, assim, nos Estados Unidos, com tanta literatura mundial que existe, tem um cara que é especialista em Machado de Assis e mais especificamente em Dom Casmurro. Então eles têm especialistas em tudo. Então esse cara, o Jack, ele é um especialista em Hitler, é o chefe do departamento ali. O ambiente, o campus é muito pequeno e fica tudo próximo da cidade. É uma cidade pequena, meio que a cidade abraça o campus, então fica tudo meio que junto ali. A gente não vê, não tem muita, durante o livro, não tem muito contato dele com a universidade. Ele passa por lá e tal, mas as únicas aulas mesmo que ele participa são aulas para ajudar o Murray, na matéria do Murray, para dar um certo prestígio para o Murray que está chegando, é um professor que era de Nova York, está com um professor visitante ali. Então ele vai lá dar uma ajuda pro cara. A gente nem sabe como é que são essas aulas de hitlerologista, porque ele nem faz isso. Durante o livro, a gente nem assiste esse tipo de aula. Tem alguns comentários em refeitórios sobre professores, assim, conversando entre eles. Mas o foco mesmo, o centro do livro é a família do Jack. Jack e o Babette, as crianças. E tem particularmente duas crianças que eu achei extremamente interessantes. Claro que me irritou em alguma parte em grande parte me irritou, mas provavelmente foi colocado lá com esse intuito, que é a Denise, que é uma filha mais nova lá, uma filha, eu não lembro que idade ela tem, ela deve ter talvez uns 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim, que ela é uma mini tirana, vamos dizer assim. Sabe? É tudo você tem que explicar para ela, assim. Ela parece uma adulta em miniatura, sabe? Ela cobra coisa do pai, da mãe, cobra respostas, cobra por que você fez isso, por que você fez aquilo, você está fazendo isso, você está me enganando, você não me contou que aconteceu isso, você não me contou que aconteceu aquilo. Sabe aquela menininha de 8, 9 anos que parece que quer mandar nos pais, sabe? Ela quer, assim, e os pais, por incrível que pareça, eles fazem exatamente, eles entram no jogo dela, assim, eles realmente discutem com ela, argumentam com ela e tudo mais, e eles, em nenhum momento eles se estressam com ela, assim, eles aturam toda essa chatice da menina de ficar perguntando tudo, inquirindo tudo, por que você fez isso, por que você fez aquilo, isso aqui tá errado, você não tinha que ter feito isso, e ela é uma pentelhinha miniatura, é uma personagem extremamente chata, mas obviamente chata no sentido de assim, eu não queria que convivesse comigo, se fosse minha filha eu tinha dado um pé do ouvido nela, ou pelo menos um peteleco na orelha tinha levado, porque é muito chata, é muito intrometida, inclusive nos assuntos dos adultos e na própria vida dos adultos, na vida do casal, o que um está fazendo, o que o outro não está fazendo. Tem uma época lá que ela está desconfiada que a mãe dela está fumando escondido, porque ela não pode fumar, porque fumar faz mal. Imagina uma criança de 8 anos querendo dizer para a mãe se a mãe pode fumar ou não pode fumar. Quer dizer, é uma coisa que é uma loucura, né? Mas é do mundo contemporâneo. Isso aqui já chegou no Brasil também. Hoje em dia tem muitos filhos aí que mandam em pai e mãe. E o pior é que o pai e mãe obedecem. Isso que é a parte triste da coisa. E outra criança é o Heinrich, que é o filho mais velho do Jack, que é com outra mulher, não é com a Babette, que ele está naquela fase de adolescente, então ele é um cara que pesquisa bastante, é um adolescente, pesquisa bastante, tem bastante informação, e está sempre disputando com o pai os assuntos. O pai é um professor universitário, então eles estão sempre como se tivesse uma luta de espada, assim, sabe? Os dois com florete aqui, os dois sempre disputando para ver quem tem razão nos assuntos. Então é um cara que ele gosta de chamar atenção, ele gosta de holofote, assim, gosta de ser o centro da atenção.
E ele gosta, assim, de ganhar as discussões com o pai, mostrar para o pai que ele é mais esperto, que ele tem mais conhecimento que o pai em determinado assunto e tudo mais. É um tipo de adolescente que também a gente vê aqui no Brasil. Então são espécies de crianças e adolescentes que existem em todas, não vou dizer que tem em todas as famílias, mas em boa parte das famílias. Então isso dá uma aquecida no livro, porque como o livro é focado nessa família, se fosse só a relação do pai com a mãe, sem essa intervenção das crianças, ficaria muito pobre o livro, né? Então, esses personagens infantis aí, adolescentes, eles acabam dando um estofo para o livro, acabam dando uma energia para o livro, que é bem interessante. Voltando à história, eles moram nessa cidadezinha, acho que é Blacksmith o nome da cidade, agora eu não lembro. É uma cidadezinha pequena, fictícia, claro, dos Estados Unidos. E a vida deles vai tranquila. Não tem nada de muito excitante acontecendo, mas muito emocionante. A única coisa, o único fato novo é a chegada desse Murray, que é um professor de Nova York, visitante lá, que vai trabalhar na mesma universidade do Jack, eles ficam amigos. Esse Murray é o ele é o filósofo de botequim, né? Ele tem sempre umas tiradas malucas aí, umas ideias mirabolantes, ele tem explicação para tudo, ele dá umas explicações meio malucas dele ali. É um personagem divertido, a gente sabe que tem de monte aqui no Brasil esse tipo de filósofo raso, né? Com as questões meio que atravessadas do dia a dia, mas é um personagem interessante, mas assim, ele vai meio que até o primeiro terço da história, depois ele meio que dá uma sumida e quase não aparece mais durante o romance. E num determinado momento, exatamente mais ou menos no final do primeiro terço do romance, acontece um acidente químico numa cidade próxima de lá. E gera uma nuvem química gigante. E essa nuvem química começa a vir para as cidades próximas e começa a vir para a cidade onde eles estão. E eles, obviamente, têm que evacuar a cidade, eles têm que ir para um abrigo e tal. E durante esse período, eles estão andando de carro nas estradas e tal, e ele tem que sair do carro porque acaba a gasolina do carro dele, o Jack. Ele para num posto, ele tem que abastecer, depois ele entra no carro e volta. E aí, durante esse período que ele ficou fora do carro, ele, em teoria, ficou em contato com essa nuvem química. Então ele chega no abrigo lá e ele faz um teste lá no cara do abrigo. E o cara do abrigo meio que não diz para ele exatamente qual é o perigo dele ter ficado exposto a essa nuvem química ou não. E no final das contas, o que ele diz para ele é o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer com você. E se você tiver algum problema durante nos próximos 30 anos, a gente sabe que aconteceu. Se não tiver, a gente não sabe. Ou seja, você vai viver eternamente aí com essa dúvida se você vai ter algum problema de saúde ou não por conta dessa nuvem química. Eu não, bom, eu ia falar mais coisas, mas eu já estou me estendendo demais. Se eu for contar o resto agora, eu já vou começar a entrar para o meio da história e vou contar, provavelmente vou chegar a alguns spoilers e vou tirar um pouco da graça do livro para vocês. Então acho que eu vou parar por aqui, tá? Daí para frente tem ainda uma pouco dessa aventura na nuvem tóxica e depois, obviamente, que eles voltam para a cidade e a vida continua. E aí, contando um pouquinho mais, esse livro, eu não vou falar exatamente do que acontece no livro, tá? Mas vou falar dos temas que o livro aborda. O livro aborda exatamente esse tema de convivência entre família, do problema que existiu depois da revolução sexual, né, dos anos 60, 70, exatamente de muitos pais separados, né, com crianças aqui, crianças lá. Ele tem acho que duas ou três ex-mulheres, cada uma num canto do mundo, e tem que falar com uma, fala com outra, às vezes tem que mandar um filho ou buscar um filho adolescente que vai viajar sozinho, tem filho que faz conexão não sei aonde, vai para o México, sai dos Estados Unidos, vai para o México, ou seja, é um fruto da revolução sexual, né? Essas famílias de muitas separações, muitos casamentos e filhos com todo mundo ali, meio que misturado, e depois no final dois personagens de meia idade, a Babette e o Jack, já com filhos de vários relacionamentos e tem mais os filhos deles mesmos, né? Então que é uma tônica aí dos anos 80, produto direto da revolução sexual,
Então é uma família típica dos anos 80 americana, claro que não da cidade grande, uma cidade pequena. Tem, entre os temas tem também o medo da morte, está sempre constante esse medo da morte, não apenas em um personagem, mas em mais de um personagem. Desculpa, insegurança no trabalho, porque o Jack não fala alemão, e ele gostaria de ser fluente em alemão, já que ele dá aula de hitlerologia. Ele faz aulas particulares, inclusive, mas ele nunca consegue dominar totalmente esse idioma. Tem também o que eu já falei, aquelas a paranoia com tabagismo, paranoia com alimentos orgânicos, você tem que ter alimentos mais naturais, porque senão você vai ter problemas de saúde e tal. Preocupação com a saúde o tempo todo, tem muito check-up, muitas idas ao médico e tudo mais. Então são temas recorrentes daquela época, né, dos Estados Unidos. Uma paisagem bem interessante também, você tem a Babette tem aquela vontade, ela é gordinha assim, então ela faz um exercício, ela sobe e desce uma arquibancada que tem de um estádio ali para perder peso, que mostra que ela não está muito feliz com o peso dela, mas ao mesmo tempo isso aí também não incomoda muito. Enfim, é um livro bem interessante, assim, é um livro que mostra uma família típica americana da década de 80, uma cidade do meio dos Estados Unidos ali. Não é nem de um extremo nem de outro, tá? Do meio dos Estados Unidos. Então é um livro bem interessante, é um livro que eu achei um livro gostoso de ler, ele te prende, ele tem uma reviravolta no meio do livro, não é uma reviravolta, acontece um problema ali no meio do livro que só vai se resolver no final. Eu achei que ele nem se resolveu tão bem assim, eu achei bem estranho esse final. Eu achei um final bem diferente do que seria o final da vida real, mas a vida real a gente não sabe o que é da vida real, né? De repente um final da vida real que eu acho que deva ser, o meu vizinho pode achar que não é. Então aí é gosto pessoal. O autor tem o dele, eu tenho o meu. Então eu achei que o final poderia ser diferente, mas não sou eu que vou mudar o final de livros, né? Isso cabe ao escritor. Então, finalizando aqui a resenha, sem entrar mais em detalhes, porque eu já acho que eu já falei demais do livro, é um livro que eu indico, eu acho muito legal de ler. Não é um livro fantástico, fenomenal, aqueles livros que o pessoal das resenhas costuma dizer que é os livros da vida e tudo mais. Para mim não foi, não é o livro da vida e tudo mais. Eu costumo dar, algumas vezes eu comentei aqui que eu costumo dar nota para os livros de ficção que eu leio de 0 a 10. Para esse livro eu dei uma nota de 8,5, que eu acho que é uma nota bem interessante, considerando que nem é um escritor famoso, não é uma obra assim de análise psicológica, assim muito aguçada e tudo mais, mas é um livro bem interessante. Eu acho que está dentro do que a gente gostaria o que a gente esperaria de um bom autor. Infelizmente, por tudo que eu li na internet, ele não conseguiu produzir nada no mesmo nível deste aqui. Então, provavelmente será o único livro. Foi o primeiro e vai ser o único livro que eu vou ler desse autor. Salvo se eu ler em algum local, ou alguém indicar um outro livro dele que me cative a ir buscar, tá? Mas eu sei que ele tem vários livros editados aqui, ó. Da Companhia das Letras ele tem Os Nomes, Submundo, A Artista do Corpo e Cosmópolis. Tem mais 4 livros publicados além desse aqui no Brasil. Pelo menos do que está listado aqui. Eu não sei se tem mais no mercado. Tá? Então é um livro que eu acho que vale a pena você dar uma chance para ele. É um livro bem interessante, bem gostoso de ser lido. Ele tem umas tiradas muito legais, tem umas tiradas divertidas, tem umas tiradas que você tem boas reflexões. Também tem o tema de... É claro que é abordado muito rapidamente, mas também fala sobre armas aqui também. Tem uma hora que, mais pro final do livro, que também tem uma meia dúzia de páginas aí discutindo o tema sobre armas. Na verdade, é o sogro do Jack que vai fazer uma visita para eles e vai dar um revólver de presente para ele. O sogro faz aquele tipo de americano típico, que está sempre armado e acha que a arma realmente é um meio de defesa, e o Jack faz aquele estilo já mais moderno
de americano mais moderno, mais partido democrata, mais obamista, aquele estilo de não, armas não quero, armas são perigosas, não quero arma, não preciso de arma e tal. Então tem essa dicotomia numa hora do romance lá também, que o Jack recebe essa arma e ele não sabe se ele usa, se ele não usa, se ele não usa, ele não gosta da arma e no final das contas ele acaba usando em alguns, acaba utilizando, assim, acaba até usando ele no dia a dia, assim, não só deixando ele em casa, mas acaba usando na cintura, vamos dizer assim, em alguns momentos lá pro final do livro. Então, também é um outro tema que entra, que é essa parte que está muito em moda, inclusive no Brasil, sobre armamento, desarmamento e tudo mais, tá bom? Então era isso aí que eu tinha para falar para esse livro. Gostei muito do livro, valeu a pena. Vai ficar na minha estante, como todos os livros ficam. E se você conseguir encontrar, porque o livro não é muito fácil de achar, compre porque vale a pena. Não é uma literatura fast food, não é Kafka, não é Dostoiévski, não é Shakespeare, não é Camões, não é, tá? Não é top de linha, como diria, não é, faz parte dos clássicos, mas não sei se é um autor de grande qualidade, mas é um livro de grande qualidade. Uma nota 8,5 de 0 a 10 não é uma nota ruim, né? Na minha época, a nota 7 passava de ano. A média 7 passava de ano. Então 8,5 tá com sobra até. Tá bom? Então é isso aí. Era o que eu tinha para falar. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser compartilhar em rede social, em qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Tá, o livro a resenha está na internet, o vídeo é livre, público e façam o que quiser dele, tá? E lembrando sempre que esse vídeo, assim como todos os outros vídeos de resenha literária, são sempre uma amostra do trabalho que eu faço de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.